Fala, meu consagrado, minha consagrada, beleza? Vamos corrigir questão de informática básica da banca Funatec, que é a banca do seu concurso. Vamos para a aula agora. Olha só, pessoal, nós iremos resolver questões voltadas para a banca Funatec. Nosso concurso de referência é o concurso da Prefeitura de Rosário do Maranhão, cuja aplicação da prova será no dia 5 de maio de 2024. Está aí o conteúdo de informática que nós iremos trabalhar nessas questões. Na referência para este concurso, nós temos aí 40 questões, onde nós teremos o quê? Níveis de ensino superior, médio e fundamental, e também nós teremos uma prova objetiva com 4 alternativas, A, B, C, D. Então, vamos trabalhar nesse estilo de questões da banca Funatec. Então, olha só, observe as seguintes assertivas e assinale aquela que não é considerado um meio de armazenamento de dados. Então, o HD é um tipo de armazenamento de dados secundário. A memória RAM é um tipo de armazenamento de dados primário. O pendrive é um tipo de armazenamento de dados secundário. Então, o único que não seria considerado um meio de armazenamento de dados seria o monitor de computador. O monitor de computador é um periférico de saída, beleza? Lembrando que o disco rígido é uma memória não volátil, a memória RAM ela é volátil, o pendrive é não volátil. Consequentemente, o gabarito para esta questão será a letra D. Segunda, acerca de hardware do computador, a memória primária e volátil corresponde à memória ROM. A memória ROM ela é primária, só que ela é não volátil. A resposta é a letra B, ela é primária e volátil. SSD é um tipo de armazenamento secundário. Ele é composto de memória flash, a mesma memória que constitui, por exemplo, o pendrive. A memória flash seria memória secundária. Beleza, pessoal? Então aqui você tem como gabarito a letra B. Coloquei aqui para você o seguinte, ó, memória RAM, memória de acesso aleatório ou randômico, é o hardware do tipo memória principal, memória primária e volátil. Exemplo de memória RAM, DDR4, está sendo apresentado aqui um pente de memória RAM. Próxima. Assinale corretamente um tipo de dispositivo que é geralmente utilizado como um meio de armazenamento portátil e removível. Então você tem aqui, por exemplo, o HD externo, gabarito letra A. Não é placa-mãe. Placa-mãe seria uma placa de circuitos que permite a conexão de vários elementos, como, por exemplo, permite você conectar as placas, o processador, ela tem vários barramentos. Letra C, teclado, ele é um periférico de entrada. Mouse é um periférico de entrada. Então, armazenamento portátil removível, letra A, HD externo. Próxima. Assinale a assertiva que apresenta uma parte física do computador. Sistema operacional é uma parte lógica, seria a ideia do software. Nós temos um aplicativo de edição de texto, seria a parte lógica, seria o software. Letra C, memória RAM seria um elemento físico. O teclado também é um elemento físico. A memória RAM está dentro da ideia de memória e o teclado está dentro da ideia de dispositivos, ou seja, periféricos. Então, essa questão deveria ser anulada, porque qual é a alternativa que apresenta uma parte física? Tanto a letra C como a letra D. Quinta, assinale corretamente a assertiva que apresenta um software. Então, você tem aqui o disco rígido, seria algo físico, seria o hardware. Microsoft Word seria o software, seria a parte lógica, ou seja, seria o programa, o aplicativo. Placa de vídeo é algo físico e a memória RAM seria algo físico. Então, gabarito letra B. Software seria o Microsoft Word. Lembrando que o Microsoft Word, pessoal, a partir da versão 2007, então nós temos lá 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, 365, gera arquivos padrões com a extensão DocX. Então, o software seria o aplicativo Microsoft Word. Sexta, assinale corretamente o atalho de teclado que é comumente utilizado no sistema operacional Windows para abrir o gerenciador de tarefas. Se eu quero abrir, executar diretamente o gerenciador de tarefas,
eu pressiono as teclas Ctrl, Shift, ESC. Não é Ctrl, Alt, Delete, porque o Ctrl, Alt, Delete é a maneira indireta. Ele não abre o gerenciador de tarefas. Ele abre uma janela onde as opções que eu posso observar seriam o gerenciador de tarefas. Mas ele não abre, ele não permite executar diretamente. É uma forma indireta. A forma direta que você deve guardar na sua mente para a prova de concurso é o Ctrl, Shift, ESC. Gabarito letra A. Então você está vendo aqui, ó, para acionar o gerenciador de tarefas de maneira direta, utiliza-se a opção de combinação de teclas Ctrl, Shift, ESC. E de maneira indireta, onde abre-se uma janela de opções, utiliza-se a combinação de teclas Ctrl, Alt, Delete. Você testa aí na sua máquina e você vai verificar que a abertura do gerenciador de tarefa de forma direta será através do Ctrl, Shift, ESC, em qualquer versão do Windows. Próxima. Assinale corretamente a função principal do painel de controle, que vai ser substituído pelo painel de configurações. Então você tem o painel de controle, que é um espaço que permite trabalhar com configurações. Então você procura onde tem essa informação de configurações. Observa que tem aqui, ó, letra C, configurar e ajustar configurações do sistema é a função do painel de controle, gabarito letra C. O painel de controle ainda é um recurso no Windows 10 ou 11, mas será substituído pela opção configurações que você aciona através da tecla do Windows mais I. Aqui é a janela do painel de controle que você consegue ainda verificar no Windows 10 e 11, e você tem aqui as configurações que substituirá o painel de controle. Você tem aqui, ó, por exemplo, ó, configuração de sistema, configurações de dispositivos, configurações de rede e internet, configurações de personalização, configurações de conta de usuário, hora, idioma, facilidade de acesso, privacidade. Sendo assim, o gabarito ficou letra C de configurações. Próximo. Assinale corretamente a opção de teclado que é comumente usada para selecionar todos os itens em uma pasta no sistema operacional Windows. Isso aqui é famoso. Se você quiser selecionar todos os itens que estão dentro de uma pasta, você pressiona Ctrl A. Vem da palavra All, selecionar tudo. Você marcaria letra A. Próximo. Assinale corretamente a finalidade da ferramenta desfragmentador de disco no sistema operacional Windows. Observe o seguinte, se você pegar o Windows 10 ou 11, você vai perceber o seguinte. Nessas versões, nós vamos observar que ao clicar com o botão direito do mouse na unidade central, por exemplo, a unidade C, que é onde está armazenada por padrão Windows, você vai perceber que quando você clica em propriedades, você vai ver que existe a opção ferramentas e dentro dela você vai perceber que existe a opção otimizar e desfragmentar a unidade. O nome da ferramenta atual seria otimizar unidades. Então, se eu fosse elaborador de uma banca de concurso, eu colocaria no lugar de desfragmentador de disco a opção otimizar unidades. Aqui, elas teriam a equivalência. Beleza, pessoal? Então, qual seria a finalidade de um desfragmentador de disco, de uma ferramenta que permite otimizar unidades? Seria o quê? Letra C, ó, organizar e otimizar a disposição dos arquivos no disco. Gabarito letra C. Então, se você aciona, como eu falei para vocês, botão direito do mouse na unidade C, vai em propriedades, clique em ferramentas e vai em otimizar e desfragmentar a unidade. Quando você clica em otimizar, a ferramenta que vai aparecer aqui, ó, é otimizar unidades. Se você pegar em versões anteriores, ia aparecer aqui, ó, desfragmentador de disco. Beleza, pessoal? Observa aqui, ó, que eu fiz essa busca por desfragmentador de disco. E observa que eu acionei aqui as versões anteriores, ó, por exemplo, o Windows 7. E você vê que aqui está escrito, ó, desfragmentador de disco. Mas nas versões mais recentes, você vai perceber que vai estar escrito o quê? Otimizar unidades. Portanto, é interessante que o elaborador coloque essa informação. Mas se vier na prova desfragmentador de disco, você marca a mesma alternativa. Organizar e otimizar a disposição dos arquivos no disco, como se encontra aí na letra
C. Próximo. Existem vários programas que solucionam problemas relacionados à edição e à formatação de textos, além de planilhas eletrônicas. Destacam-se os pacotes BR Office e Microsoft Office. No BR Office, o programa que gera arquivos com a extensão .odt corresponde ao programa. Olha só, se eu fosse examinador, eu não colocaria BR Office. Eu colocaria o LibreOffice. O que acontece? É a mesma ideia. O programa que tem a extensão ODT é o programa chamado de Writer. Você marcaria na letra C. Os programas que nós temos aqui, tanto no BR Office como no LibreOffice, que é o que eu colocaria numa prova de concurso, que em versão mais recente deve estar na versão 24, você vai perceber aqui que você tem, por exemplo, Writer, que gera arquivos com a extensão ODT. Você tem um Calc, que gera arquivos com a extensão ODS. Esse S vem da ideia de folha de cálculo. Beleza, pessoal? Então aqui o gabarito seria letra C. Falou em BR Office, falou em LibreOffice com a extensão ODT, você lembra em um programa que trabalha com texto, Writer. Eu coloquei aqui para você o seguinte, no Microsoft Office, nós temos o Word, que a partir de 2007 gera arquivos com a extensão DocX. O similar dele no BR Office ou LibreOffice seria Writer, que gera arquivos com a extensão ODT. O Excel no Microsoft Office gera arquivos com a extensão XLS Sheets. E o similar no BR Office ou LibreOffice seria o Calc. Bom, pessoal? Beleza. Questão 11. Assinale de forma correta o programa incluso no pacote da Microsoft Office 365, comumente utilizado para a criação de textos. Então, você tem o Word, gabarito letra D. Lembrando que o Word ele é similar ao BR Office Writer. Então, eu coloquei aqui para você o seguinte, as versões do Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 e 365 está sendo cobrado no concurso de Rosário, salvam por padrão arquivos com a extensão DocX. O gabarito seria letra D, criação de textos, Word. 12. Assinale corretamente a assertiva que possui a aba na qual pertence a função salvar como no Word Microsoft Office 365. Então, olha só, é só você lembrar assim, salvar como. Salvar como o quê? O meu arquivo. Então, você vai lembrar, imprimir o meu arquivo, novo arquivo, etc. Você vai ver que aqui seria letra B, salvar como o seu arquivo. A guia arquivo, nós temos as opções, como eu coloquei para vocês, página inicial, novo, abrir, obter suplementos, informações, salvar, salva como, imprimir, compartilhar, exportar, etc. Aqui você tem como gabarito realmente a letra B. Falou em salvar como, você lembra. Como eu vou salvar o meu arquivo? Letra B é a aba ou guia. Eu prefiro que chame de guia. Próximo. Assinale corretamente a assertiva que apresenta o atalho do Word 365 para colar a formatação de uma edição copiada anteriormente. Então, observe o seguinte. Existe um recurso no Word chamado de pincel de formatação. O que é um pincel de formatação? Ele vai capturar o quê? As informações de um texto, por exemplo. Quais seriam as informações de formatação desse texto? Por exemplo, tamanho da fonte, cor da fonte, alinhamento você pode ter aplicado. Então, você pode observar que você pode copiar o tipo de fonte. Então, você pode copiar essa formatação e aplicar em outro local do teu documento. Então, a formatação que você verificou aqui, por exemplo, tamanho 12, cor azul, alinhamento centralizado, fonte Arial. Então, você pode copiar todas essas características e aplicar. Para copiar, você vai o quê? Selecionar. E aí você pode pressionar, por exemplo, Ctrl+Shift+C para copiar a formatação. E para aplicar, colar a formatação, você pressiona Ctrl+Shift+V. Então, aqui, como ele quer colar a formatação, você marca a letra D, Ctrl+Shift+V.
Tranquilo, pessoal? Então, eu coloquei aqui para vocês o seguinte, ó. No Microsoft Office Word, MS Word, o recurso para copiar e aplicar a formatação que foi copiada de um local para outro seria o recurso pincel de formatação. Aqui ele, ó, pincel de formatação, na guia página inicial, onde o Ctrl+Shift+C ele faz a cópia da formatação, captura a formatação, e o Ctrl+Shift+V faz a aplicação, ele cola a formatação. Então veja que está aqui escrito ó, nas opções do pincel de formatação, Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V. Gostou da aparência de uma seleção específica? Você pode aplicar essa aparência em outro conteúdo no documento. Para começar, selecione o conteúdo com a formatação desejada, clique em pincel de formatação, selecione algo para aplicar automaticamente a formatação. Você pode utilizar as combinações de teclas Ctrl+Shift+C e Ctrl+Shift+V. Então, por isso que o gabarito foi a letra D. Ele queria colar a formatação. Próxima. Assinale de forma correta a aba, prefiro que chame guia, mas a banca adota a aba do Microsoft Word Office 365, que possui a função suplementos. Observe o seguinte, suplementos ele vai estar na página inicial. Você vai acrescentar novas funções ao Microsoft Word. E isso ajuda bastante a otimizar as tarefas que você venha produzir com esse programa. Então, observe o seguinte, ó, na página inicial, grupo suplementos, botão suplementos. Está aqui a simbologia do botão suplementos. Encontre suplementos que adicionem novas funcionalidades ao Office, simplificar tarefas e conectar você aos serviços que você usa todos os dias. Então vejamos aqui exemplo de suplementos que eu uso e gosto muito, que é o GPT para o Word e Microsoft Excel. Ajuda bastante na sua produtividade. Tá certo, pessoal? Então aqui você marcaria a letra B. A guia é a página inicial, guia ou aba. Você marcaria a letra B. Próxima. Assinale de forma correta a aba do Microsoft Word Office 365 que possui a função ocultar tinta. Então vamos supor que você está em uma aula utilizando o Microsoft Word aberto, sendo exibido aí no projetor, e você utiliza uma caneta ó, através da guia desenhar. Aí você utilizou uma caneta preta ou você utilizou um marca-texto e aí você riscou na tela. Como é que eu faço para ocultar essa tinta desenhada? Você vai na guia revisão, que seria o gabarito letra C. Então observe o seguinte, ó, na guia revisão, você vai perceber que existe o grupo tinta e você pode ocultar tinta. Qual foi a guia que eu utilizei? Revisão. É só lembrar, ó, visão da tinta. Então, você vai ocultar, porque você vai retirar a visão dessa tinta. Uma forma de você tentar lembrar. Então, o gabarito seria a letra C. É bem interessante esse recurso. Tá bom, pessoal? Próxima. Assinale corretamente a assertiva que apresenta a aba do Microsoft Word 365, que possui a função por do realce do texto, que funciona como marca-texto. Outra finalidade. Então, você vai ver que é na própria guia página inicial. Está aqui, ó, por do realce do texto. Você vai ver que é na página inicial, gabarito letra B. Dê destaque ao texto, realçando com uma cor brilhante. Então, o gabarito é a letra B. 18. Assinale corretamente o atalho do Word utilizado para ativar a função sobrescrito. Então, observe o seguinte. Nós temos no grupo fonte a opção subscrito e a função sobrescrito, por exemplo. O subscrito ele tem esse botão aqui com 2 na parte inferior. O sobrescrito tem o número 2 aqui na parte superior. Esse X está representando a ideia da base. E o 2 ele está ou acima ou abaixo. Então, se eu quiser subscrito, eu pressiono Ctrl e o sinal de igual. Se eu quiser sobrescrito, que é o caso da questão, eu vou pressionar Ctrl, Shift, mais. Então, o gabarito seria a letra A. Esse mais aqui, pessoal, que está entre uma e outra palavra ou símbolo, é só uma forma de ligar. Ele não é pressionado. As teclas que são pressionadas são Ctrl, Shift e o sinal de mais. Exemplo aqui, ó, eu selecionei o número 2, digitei H, o número 2 e o O. Eu quero que ele fique na parte inferior aqui, ó, abaixo da base, né? Então, vou selecionar o número 2,
ou clico no botão subscrito ou pressiono Ctrl igual. Se eu quiser, por exemplo, metro quadrado, digito M2, seleciono o número 2, ou eu clico no botão sobrescrito, ou eu pressiono Ctrl Shift mais. Tranquilo, pessoal? Nesse caso, sobrescrito, a combinação de teclas seria Ctrl Shift mais, gabarito letra A. 19. Assinale a assertiva que apresenta a aba do Excel. Agora nós iremos trabalhar no Excel. As questões anteriores foram, na sequência, Windows, Word, agora Excel, que possui a função fonte. Observa que tanto no Word quanto no Excel é na página inicial que você utiliza fonte, gabarito letra C. Observa que eu coloquei aqui uma tela do Excel e do Word. Na página inicial, tanto do Excel quanto do Word, você tem o grupo de fonte. A tecla de atalho aqui, no Word, seria Ctrl Shift F. Então, você marcaria a letra C. 20. Assinale corretamente a aba do Microsoft Word que possui a função Inserir citação. Quem utiliza o Word para fazer trabalhos acadêmicos, você vai perceber que existe uma guia chamada de referências. Observa que a citação é uma referência. Então, por exemplo, uma nota de rodapé está dentro de referências. Sumário, referências. Você tem aqui a opção citação, bibliografia, referência cruzada, legenda, índice, tá certo? Então, tudo isso aqui você utiliza dentro de referências. Então, o gabarito seria letra B. Está aqui a opção, inserir citação dentro de referências. Realmente, o gabarito é a letra B. Próxima. Planilha eletrônica é um software que oferece recursos para criar, manipular e analisar dados em forma de tabelas e gráficos. Uma planilha eletrônica de código aberto e gratuito é olha só, código aberto e gratuito. Quem utiliza o Word sabe que ele tem a sua versão paga. Então você vai ver que aqui ele não está falando do Word, nem está falando do Writer. Por que ele não está falando do Writer? Porque o Writer não trabalha com planilha eletrônica. Porque o aplicativo que trabalha com planilha eletrônica, que é de código aberto e gratuito, seria o BR Office Calc. No caso aqui, Calc, que ele é similar ao Excel. Beleza, pessoal? Então, gabarito letra A. Lembrando, é similar. A forma de aquisição é outra coisa. Então, gabarito letra A. 22ª. Assinale corretamente o programa incluso no pacote do Microsoft Office 365, que é principalmente utilizado para elaborar planilhas. Você marcaria a letra B, o Microsoft Excel, que a partir da sua versão 2007 gera arquivos com a extensão XLSX. Gabarito letra B. 23. Assinale corretamente a aba do Microsoft Excel que possui a função de tabela dinâmica. Então, tabela dinâmica, pessoal, você vai inserir uma tabela. Você marcaria a letra D. Então, observa, tabela dinâmica. Na guia, inserir, organize e resuma facilmente dados complexos em uma tabela dinâmica. Você marcaria a letra D. Inserir tabela dinâmica no Microsoft Office Excel 365. Próximo. Assinale corretamente o atalho do Excel que ativa a função estilo de porcentagem. Então, você vai observar que seria a letra A, Ctrl Shift porcentagem. Beleza, pessoal? Aqui, quando você vem aqui na página inicial, você vai perceber que existe o grupo número e nele você tem a opção estilo de porcentagem. Quando você deixa o mouse parado sobre ele sem clicar, você vai perceber que ele me coloca a seguinte informação: estilo de porcentagem, formatar como uma porcentagem. Combinação de tecla de atalho, Ctrl Shift porcentagem. Portanto, gabarito letra A. Próxima. No Excel 365, possui um atalho para retirar a linha de uma tabela. Assinale corretamente esse atalho. Olha só, essa informação aqui não deveria ser linha, deveria ser borda. Ok, pessoal? Então, deveria ser borda. Então, para retirar uma borda, você vai pressionar Ctrl, Shift e o sinal de subtração. Observa que ele colocou a letra C como resposta, mas aqui deveria ser o quê? Nula. Não há resposta. Se eu quero retirar
essa linha, que na verdade é uma borda, você não vai pressionar Ctrl e o sinal de menos. Essas aspas aqui, pessoal, e esse sinal de mais, são forma de o mais é ligar e as aspas destacar. Então aqui, na verdade, você está pressionando Ctrl menos. Se eu pressionar Ctrl menos, ele vai ativar as opções de excluir. Agora, se eu quero retirar uma borda, eu pressiono Ctrl, Shift e o sinal de subtração. Então, portanto, essa questão deveria ser nula. Quem não entrou com recurso e o gabarito final apresentou como resposta a letra C, pode ter passado batido e aí você pode ter sido prejudicado, né? Esse ponto poderia fazer a diferença na sua aprovação. Então, coloquei aqui para você o seguinte, olha, se eu quero retirar as bordas, tá aqui, ó, bordas, ele chamou de linhas, mas na verdade são bordas. Eu pressiono Ctrl, Shift e o sinal de subtração. E aí o que acontece? Ó, ele retirou as bordas. Tranquilo, pessoal? Agora, se eu pressionar só o Ctrl e o sinal de subtração, esse mais lembra que está para ligar a tecla Ctrl e o sinal de subtração. Ele vai resultar em selecionar as opções de excluir células. Está aqui, ó. Excluir, deslocando células para a esquerda, deslocar células para cima, excluir uma linha inteira, excluir uma coluna inteira. Portanto, essa questão deveria ser nula. E, na verdade, o enunciado deveria estar o quê? Retirar borda. Eu sempre digo o seguinte, todas as bancas de concurso, sem exceção, deveriam apresentar os seus cadernos de provas, para que o aluno pudesse verificar, inclusive aquele que não participou, para que a gente pudesse estudar as questões da banca e verificar algum erro que ela possa ter cometido, que a gente possa comentar, para que no futuro ela não erre mais. Então, existem bancas como a FGV e o Sebrasp, por exemplo, que disponibilizam os seus cadernos de provas para qualquer pessoa que deseja estudar. Isso deveria ser até uma lei, que deputados que são desse ramo aí deveriam lutar para colocar que todas as bancas deveriam disponibilizar seus cadernos de prova. Para que esconder? Se nós devemos respeitar o princípio da publicidade, então realmente deveriam ser publicados tanto para aqueles que se candidataram ao concurso como para outros, porque isso é importante para o concurseiro que vai querer pleitear uma vaga no concurso e estudar o teor da banca. Então, observa que nessa questão, se você não entrou com argumento de anulação, você pode ter sido prejudicado. Tá certo, pessoal? Portanto, o gabarito deveria ser nulo, anulada. Próxima. Assinale corretamente a aba do Excel Microsoft Office 365 que possui a função gerenciador de nomes. Então, observe o seguinte. Esses nomes são dados quando eu vou aplicar em fórmulas, gabarito letra B. Então, observe o seguinte, quando você aciona aqui a guia fórmulas em uma planilha do Microsoft Excel, você vai perceber que existe aqui o grupo nomes definidos. E dentro desse grupo, isso aqui é um grupo, você vai ter o botão gerenciador de nomes. E você pode acionar através da combinação de teclas Ctrl F3. Você pode dar nomes aos endereços de células, para que possa facilitar o cálculo. Por exemplo, ó, nesse caso, eu chamei o endereço A1 de piso e o endereço B1 eu chamei de SAL, abreviação de salário. Então, se eu quiser calcular o valor da remuneração, eu vou multiplicar o valor do piso vezes o valor do salário. Então, observa que você vai ter o quê? 2 vezes 1.412. Observa que eu não usei o A1 e nem utilizei o B1. Eu utilizei os nomes deles. Qual foram os nomes que eu atribuí? Piso para 1 e sal para B1. Tranquilo, pessoal? Então aqui, ó, você pode verificar esses nomes atribuídos em gerenciador de nomes na guia fórmulas. Gabarito letra B. Próxima. Assinale a assertiva que apresenta a aba do Excel Microsoft Office 365 que possui a função pesquisa inteligente. Então, observe o seguinte. Na guia revisão, você vai perceber que existe o grupo ideias e existe o botão pesquisa inteligente.
Tá certo, pessoal? Então, olha só, procura definições, imagens, páginas da web e outros resultados de várias fontes online. Então, seria pesquisa inteligente. Observa que a guia que eu utilizo é a guia Revisão Gabarito letra A. Próxima. Assinale a assertiva que apresenta a aba do Microsoft Excel Office 365 que possui a função Consultas e Conexões. Observe o seguinte, o que você vai consultar? O que você vai conectar? Você vai conectar a uma base de dados. O que você vai consultar? Uma base de dados. Qual é a guia que eu vou utilizar? A opção Consultas e Conexões. Letra C, dados. Então, estou aqui no Microsoft Excel, na guia Dados, você vai perceber que existe o grupo Consultas e Conexões e você tem o botão Consultas e Conexões. Por exemplo, eu baixei esse arquivo aqui, CSV, para ilustrar uma base de dados, tá certo? Onde eu faço as conexões e as consultas. Tranquilo, pessoal? Então, observa que seria realmente na guia Dados. Gabarito letra C. Próxima. Assinale a assertiva que apresenta a aba do Excel 365 que possui a função Traduzir. Então, se eu quero traduzir algo, eu vou na guia Revisão, gabarito letra A. Então, observe o seguinte, está aqui a guia Revisão, você tem o grupo Idioma e você pode traduzir. Portanto, o gabarito é a letra A. A guia, ou como ele diz aí na questão, a Funatec chama aba, que permite acionar a função traduzir, é a guia ou aba, uma banca informa, revisão. Agora nós iremos entrar no conteúdo de navegação web. Vou utilizar aqui questões que trabalham com o navegador Google Chrome. Então observe o seguinte, assinale corretamente o atalho utilizado no navegador Google Chrome para pesquisar por palavra-chave. Então você vai pressionar Ctrl F, vem da palavra em inglês, find, que quer dizer encontrar. Na verdade, é localizar alguma coisa naquela página específica, por exemplo. Então, Ctrl P não é porque é para imprimir, Ctrl A não é porque é para selecionar tudo. Próximo. Assinale corretamente o atalho utilizado no navegador Google Chrome para acionar uma nova guia. Uma nova guia seria Ctrl T. Se fosse uma nova janela, seria Ctrl N, que seria uma nova janela. Como ele falou, nova guia, Ctrl T. Se eu quisesse adicionar os favoritos, Ctrl D. Tranquilo, pessoal? Se eu quisesse trabalhar com histórico, Ctrl H. Inclusive, a ideia de histórico caiu no concurso da Polícia Penal do Piauí, elaborado pela banca no CEP. Então, o gabarito aí ficou a letra C. Próxima. Para acionar do navegador Google Chrome a opção adicionar esta guia aos favoritos, o usuário poderá pressionar a combinação de teclas. Olha só, eu quero adicionar, você vai pressionar Ctrl D, nova janela, Ctrl N, Ctrl J tem a ver com download, janela de downloads, e Ctrl H seria o histórico. Então, realmente, o gabarito é a letra A. 33. Assinale corretamente o atalho utilizado no navegador Google Chrome para consultar o histórico de navegação. Então, você vai pressionar Ctrl H, gabarito, letra B. Próxima. Assinale corretamente o atalho utilizado no navegador Google Chrome para consultar os downloads de arquivos. Isso aqui cai em todas as bancas de concurso. Então, você vai pressionar Ctrl J, que se encontra na letra C. Próximo. Assinale corretamente o atalho utilizado no navegador Google Chrome para limpar dados de navegação. Então, você vai deletar dados de navegação. Deletar, limpar. Você vai pressionar Ctrl Shift Delete, gabarito letra B. Então, coloquei aqui para vocês, pessoal, os atalhos do navegador Google Chrome. Nova guia, Ctrl T. Nova janela, Ctrl N. Uma nova janela anônima que permite você navegar sem memorizar históricos. Dado de navegação em geral, Ctrl Shift N. Histórico, Ctrl H. Downloads, Ctrl J. Limpar dados de navegação, seria Ctrl Shift Delete. Imprimir, Ctrl P. Se você pressionar Ctrl menos, diminui o zoom, Ctrl mais, aumenta o zoom. Se você quiser aqui, por exemplo, tela cheia, você pressiona F11, é para tela cheia. Você tem várias teclas de atalho. Ctrl D, adicionar esta guia aos favoritos.
aquela que você está utilizando naquele momento. Se você quiser adicionar todas as guias aos favoritos, aí você pressiona Ctrl Shift D. Se você quiser exibir as barras de favoritos, Ctrl Shift B. A questão que caiu na Carlos Chagas, gerenciador de favoritos, Ctrl Shift O, organizar, gerenciar. Então você tem várias teclas de atalhos aí para trabalhar, memorizar, e isso é muito simples. Basta você utilizar o navegador. Na questão do concurso, foi limpar dados de navegação, Ctrl Shift Delete, onde você pode limpar o histórico de navegação, inclusive da caixa de pesquisa, cookies, que são arquivos que memorizam, tá certo, pessoal, as suas preferências de navegação, imagens e arquivos armazenados em cache. Você pode limpar, remover dados de navegação. Então, com isso, o gabarito ficou a letra B. Beleza, pessoal? Então, por aqui eu vou encerrar a correção dessas questões. Baixa o material que está no link na descrição. Acesse o meu outro canal, que é o JET Plus, onde eu coloco questões de matemática e outras disciplinas. E dessa forma, eu me despeço encerrando e espero ver você nas próximas aulas. Até mais!